eu sou o professor Braguinha e esse é o canal para pessoas como você que quer aprender facilmente matemática, física e química e assim passar nas provas e concursos, levando você ao sucesso que merece. Por isso, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado das novas aulas. Compartilhe e ajude a seus amigos e parentes. Agora, você vai aprender facilmente juros simples, presente em grande parte dos concursos públicos. Mas lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o fim, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro, que pode ser vindo do rendimento de uma aplicação ou de um empréstimo de um capital. Também da compensação por atraso de uma prestação. Juros simples é o regime de juro no qual a taxa de juros incide apenas sobre o valor principal ou capital. Nos Estados Unidos é muito utilizado o juros simples, devido à pequena inflação. No Brasil, só é utilizado em algumas operações de curto prazo. Atualmente, o sistema financeiro brasileiro utiliza o sistema de juros compostos. Esta é a fórmula de juros, onde o J representa os juros em dinheiro, então no caso nosso em reais. O C representa o capital inicial ou o principal, ou seja, aquele dinheiro que você emprestou ou que você investiu. O I representa a taxa, no caso desta fórmula em decimal. Tá? A taxa ela vem, por exemplo, porcento ao dia, ou tantos por cento ao mês, ou qualquer valor em porcentagem ao ano. São os principais, mas também pode ser ao semestre, ao bimestre, ao triênio, a década. Então, o T representa o tempo da aplicação. O importante, para utilizarmos a fórmula corretamente, este tempo tem que estar na mesma unidade da taxa, ou seja, se a taxa está ao dia, o tempo tem que estar em dias. Tempo em mês, taxa ao mês. Taxa ao ano, tempo em ano. Então, sempre combinando o tempo e a taxa em relação às unidades. Primeira questão. Qual o valor dos juros correspondentes a uma aplicação de R$ 710 a taxa de 2% ao mês por um prazo de 3 meses? Então, vamos pegar os dados da questão, ok? Então, a pergunta, qual os juros? Então, os juros, a pergunta, corresponde a uma aplicação de 710. Então, aqui é o capital, é o dinheiro que você aplicou. A taxa de 2% ao mês, taxa é o I, não esqueça, 2% ao mês. Por um prazo de 3 meses, então tempo, 3 meses. Agora é muito simples, vamos colocar a fórmula. Dicas do professor Braguinha. Quando nós aprendemos na aula sobre porcentagem, aprendemos uma coisa muito importante, que 75% é o mesmo que 75 sobre 100, ou ainda 0,75. 40% é o mesmo que 40 sobre 100 ou 0,40. Atenção, você pode dizer 0,4, mas nós vamos precisar usar duas casas decimais, ok? Então, observe, muito importante, se você vê 0,4, imagine um zero a mais para ficar 40%. Por quê? 4% é 4 sobre 100, que é igual a 0,04. Então, por favor, tomem cuidado para não confundir. 0,04, 4%.
0,4, na verdade, pense em 0,40, ou seja, 40%. 1,3% corresponde a 1,3 sobre 100, que é igual a 0,013. Observe duas casas. Então, aqui, ó, 1,3%. Portanto, é muito importante ter consciência de observar sempre duas casas após a vírgula, porque vai facilitar nosso entendimento. Então, neste caso, é 1,3. Aqui, 4, 40, 75%. Então, voltando à nossa questão, colocamos a fórmula: juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Os juros, pergunta, então vou repetir a letra J. O capital, 700, o I, 2 e o tempo, 3. Ok? Observe que 2% nós colocamos 0,02. 2%. Agora só vamos ter o trabalho de multiplicar. Uma simples conta de multiplicar, né? Você vai multiplicar os 700 vezes 0,2 vezes 3, a ordem não importa. Pode multiplicar logo esse aqui. Daria 0,06 vezes 700, vai dar 42. Muito bem, acabamos de encontrar os juros. Mas nós temos uma outra possibilidade, para quem não gosta de trabalhar muito com vírgula. Vamos colocar a fórmula. O J, estou perguntando, preste atenção, capital 700, a novidade vai estar na taxa. No lugar de colocar 0,02, eu aprendi agora que eu posso colocar 2%, 2 sobre 100. Portanto, 700, 2% vezes 3. Podemos simplificar os zeros, ó, e aí ficaria 7. 7, aqui 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. Portanto, 42 os juros. Resolvemos a questão. Então, na questão, os juros de R$ 42, desta maneira ou desta, fica ao seu critério. Segunda questão. Determine quanto renderá em juros simples um capital de 60 mil aplicado a uma taxa de 24% ao ano durante 7 meses. Então, vamos extrair os dados. Quanto renderá? Ele quer saber os juros. Certo? O capital, 60 mil. A taxa, 24% ao ano, durante 7 meses o tempo. Vamos colocar a fórmula. Dicas do professor Braguinha. Cuidado! O mês comercial sempre é considerado 30 dias. Então, preste atenção. Todas as lojas que você for comprar, então, eles sempre consideram um mês com 30 dias. Então, para o comércio não existe mês de 28, 29 e 31 dias. Todos os meses se consideram 30 dias. Portanto, o ano comercial tem 360 dias. Na hora de fazer um problema desse, temos que ter isto em consideração. Daí, vamos aprender como transformar as unidades. Comecemos pelo tempo. Muito simples. Meses para virar dias. Ora, se eu sei que o mês comercial tem 30 dias, então se eu digo um mês, você me responde 30 dias. 2 meses, 60 dias. O que é que você está fazendo? Multiplicando por 30. Então, para transformar meses em dias, multiplicamos por 30. E para transformar anos em meses, um ano tem 12 meses, portanto, um ano, 12 meses, 2 anos, 24 meses. Anos em meses, temos que multiplicar por 12. Já anos em dias, temos que multiplicar por 360, porque nós estamos falando do comércio. Ok? Cuidado para não querer colocar 365. Agora, o interessante vai ser sobre a taxa. Observe agora. Nós vamos inverter o que fizemos com o tempo. Então, se para transformar meses em dias multiplicamos por 30, para transformar a taxa de ao mês
em ao dia, vamos dividir por 30. Já anos para meses, multiplicamos por 12. Ao ano, para transformar em ao mês, vamos dividir por 12. Ao ano, para transformar em ao dia, vamos dividir por 360. Portanto, não esqueça que a taxa é simplesmente inverter a operação que você faria em relação ao tempo. Ok? Não esqueça. Se a gente iria multiplicar por 30, nós agora na taxa vamos dividir por 30. Taxa é o inverso da operação do tempo. Então, observe o nosso problema. Aqui nós temos a taxa em ao ano, porém o tempo está em meses. Não podemos simplesmente substituir na fórmula. Temos que consertar isso aqui. Ou vamos transformar tempo para ano, ou vamos transformar a taxa de ao ano para ao mês. O que seria mais fácil? Bem, lembre-se que para transformar meses em anos, vamos ter que dividir por 12, vamos trabalhar com vírgula. Como aqui a taxa é o inverso, né? Aqui ó, o tempo seria que a taxa nós vamos ter que pensar. Tá? Então, neste caso, aqui simplesmente nós vamos dividir por 12. Tá? Dividindo por 12, teremos 2% ao mês. Faz sentido, não faz? Se você recebe 24% em um ano, você está recebendo 2% em um mês. Ok? Muito mais simples. Resolvido o problema, colocamos a fórmula. Os juros nós não sabemos, o capital 60 mil, a taxa 2% ao mês, 2%, durante 7 meses. Só é multiplicarmos aqui, encontraremos a resposta, um juro de R$ 8.400. Temos a outra possibilidade. Observe, o capital 60 mil, a taxa de 2%. Né? Tempo de 7 meses. Podemos simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Tá? Então, simplesmente multiplicarmos aqui, dará 1.200 vezes 7. 8.400. Portanto, receberemos de juro R$ 8.400. Terceira questão. Qual o capital que a taxa de 1,5% ao mês rende juros de R$ 18,90 em 3 meses? Vamos, então, extrair os dados. Qual o capital, pergunta, a uma taxa de 1,5% ao mês, rende juros de R$ 18,90 em 3 meses? Observe que agora queremos encontrar o capital. Tá? Então, vamos colocar a fórmula. Aqui colocaremos o valor dos juros, R$ 18,90, e vamos repetir a letra C, porque nós não sabemos o capital. A taxa, lembre-se, 1,5% ao mês. 1,5% ao mês. Então, repete-se a letra C. Vamos agora multiplicar aqui os dois valores. Vamos inverter os lados para facilitar para vocês. Então, 0,45C é igual a 18,9. C é igual a 18,9 por 0,45. C é igual a 420. Outra possibilidade. Vamos, então, substituir aqui a taxa por 1,5%. Só que agora nós não podemos simplificar zeros. Vamos multiplicar 1,5 vezes 3. E agora vamos usar a propriedade das proporções. Lembre-se que aqui embaixo o denominador é 1. 1 vezes 4,5C igual 18,9 vezes 100. C igual 1.890 por 4,5, 42. Portanto, o capital empregado foi de R$ 420. Se você está gostando da nossa aula,
Não se esqueça de compartilhar com os amigos o link. Quarta questão. O empréstimo de R$ 12.000 após 6 meses rendeu R$ 1.147,25 de juros simples. Calcule a taxa mensal e anual aproximada usada para remunerar esse empréstimo. Então, vamos escolher os dados. O empréstimo de 12.000, então o capital que você empregou, durante 6 meses, rendeu R$ 1.147,25, então o juros, né, lógico. Calcule a taxa mensal e a taxa anual. Então, atenção. Pergunta qual a taxa mensal e a taxa anual desse empréstimo. Observe que como o tempo aqui está em meses, nós vamos primeiro encontrar a taxa ao mês, ok? Para combinar. Depois a gente transforma em ao ano. Vamos lá. Colocamos a fórmula. Sabemos o juro. Neste caso, R$ 1.147,25. Sabemos o capital, sabemos o tempo. Vai faltar a taxa. Ok? Então vamos continuar aqui, vamos multiplicar aqui e depois vamos passar aqui para dividir. Então, multiplicando aqui, 72.000 e já aproveitamos e invertemos. Agora vamos simplesmente dividir e vamos encontrar a taxa de 1,59%. Ok? Estaria resolvida a questão, a primeira parte. Mas vamos continuar nossa historinha. Olha aí, quem quiser fazer assim, ó, i dividido por 100. Aqui você pode simplificar. 2 zeros com 2 zeros. Ok? Então, neste caso, 120 vezes 6. Vamos inverter os lados. E agora, simplesmente dividir por 720. Encontraremos 1,59. Observe que a resposta é a mesma. Embora aqui está expressa em decimal, e aqui nós estamos com ela já pensando em percentual, porque nós colocamos esse 100 extra, então cuidado para não confundir. Tá? Mas aqui vale a mesma coisa. Neste caso, nós já sabemos que a taxa foi de 1,59% ao mês. Observe, por que não é o ano, professor? Porque tem que combinar. Se aqui estava em meses, nós encontramos em ao mês. Mas a pergunta também, ele quer saber quanto é essa taxa anual. E agora? Bem, nesta aula nós já aprendemos essa dica aqui do professor Braguinha. Então, se queremos transformar a taxa em ao mês em ao ano, observe, ao ano em ao mês deveríamos dividir por 12. Como nós queremos o contrário, nós não vamos dividir, nós vamos multiplicar por 12. Portanto, 19,1% ao ano. Resolvida a questão. Montante. Montante equivale ao valor futuro de uma operação financeira, incluindo ao valor do capital inicial os juros correspondentes ao período em questão. Ou seja, o montante é quanto você vai pegar aquela pessoa que você emprestou ou lá no banco, se você precisar de todo o dinheiro. Quanto eu tenho de dinheiro? Então você vai ter o capital que você empregou e mais os juros. Portanto, montante é a soma do capital mais os juros, ou seja, é todo o dinheiro que você vai ter na hora de resgatar. Quinta questão. Calcule o montante ou valor futuro, tá? Ou ainda temos outras possibilidades também, tá? Valor acumulado também, que será resgatado após 12 meses pelo empréstimo de R$ 4.800 a juros simples, considerando uma taxa de 2,5% ou 2,50% ao mês. Então, sabemos que ele quer o montante, né? Que é o valor total, o valor futuro, será resgatado após 12 meses, empregando, né, R$ 4.800 a uma taxa de 2,5% ao mês. Veja que está combinando aqui meses, certo? Perfeito. Então, como o montante é capital mais os juros, veja,
nós estamos procurando montante, o capital nós sabemos, mas nós não sabemos os juros. Então vamos ter que fazer um rascunho aqui para encontrar o valor dos juros. Então vamos colocar a fórmula de juros. O capital 4.800, a taxa de 2,5%, 12 meses. Vamos multiplicar. Então 1.440, encontramos os juros. Portanto, o montante, ou seja, quanto você vai resgatar, 4.800 que você colocou no banco, mais 1.440 de juros, dando um total de R$ 6.240. Essa é a resposta do problema. Dicas do professor Braguinha. Nós sabemos que o montante é o capital mais os juros. Mas sabemos também que os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então podemos substituir aqui, trocar os juros por capital, taxa e tempo. Agora nós temos capital e capital. Podemos colocar em evidência o capital. Colocando o capital em evidência, capital dividido por capital dá 1. Capital vezes taxa vezes tempo dividido por capital, sobraria taxa tempo. Confira. C vezes 1C, C vezes I vezes T. Perfeito. Então descobrimos uma fórmula que calcula direto o montante. Importante, essa fórmula só pode ser usada para juros simples. Existe uma outra fórmula de montante para juros compostos. Então, essa fórmula de montante apenas para juros simples. Então, o mesmo problema anterior. Vamos ver com essa nova fórmula. O capital 4.800, a taxa 2,5% e o tempo 12. Aqui nós vamos multiplicar, né, os dois valores aqui. E agora vamos fazer o quê? Somar, porque está dentro do parênteses. Então, 1 mais 0,3 dá 1,3. Como eu disse, quem não gosta muito de trabalhar, pense em dinheiro. R$1 mais 30 centavos, R$1,30. Isso multiplicado por 4.800. Já dá a resposta direta. R$ 6.240. Sexta questão. Uma questão de um concurso. Veja, TRE de São Paulo de 2017. Então, juros caem muitos e muitos concursos. Então, não se esqueça. Aprenda juros. Demitido de uma empresa em que trabalhava, o senhor Felizardo investiu a indenização recebida no Banco Regional da Fazenda. O valor a ser resgatado após 8 meses de aplicação é de R$ 210 mil. Considerando que a taxa de juros simples é de 5% ao mês, o valor da aplicação em reais foi de... Ou seja, ele quer saber quanto foi que ele aplicou, quanto ele colocou no banco para receber, né, depois esse valor. Então, vamos pensar. O tempo, 8 meses. Né? Ele recebeu um montante de 210 mil. Há uma taxa de 5% ao mês. E a pergunta é, quanto ele aplicou? Então, quanto foi o capital que ele investiu? Vamos colocar a fórmula de montante. Sabemos o montante, 210 mil. Não sabemos o capital. Então, vamos repetir a letra C. Ok? Sabemos a taxa e o tempo. 210 mil, capital, a taxa de 5%, 8 meses. Vamos então multiplicar aqui os dois valores. Deu 0,4. Novamente, quem não gosta, pense em dinheiro. R$1 mais 40 centavos, R$1,40. E aí vamos dividir por 210. Portanto, R$150 mil foi o dinheiro que Felizardo investiu com a sua indenização, né, recebida. Sétima questão. Um certo capital foi aplicado por 5 meses no regime de juros simples. Ao fim deste prazo, o aplicador recebeu o triplo do dinheiro.
Qual a taxa mensal dessa aplicação? Bem, observamos o que vai acontecer. Tempo de 8 meses, ok? Juros simples, tudo perfeito. Agora a novidade, ele recebeu o triplo do dinheiro. Então, o valor que ele vai receber, que vai pegar no banco, é 3 vezes o valor que ele colocou. Tá? Então, se ele tivesse colocado 10 mil reais, receberia 30 mil reais. Qual foi a taxa mensal? Observe qual a taxa. Agora nós temos um problema, você vai dizer, gente, como eu vou resolver essa questão se eu só tenho um valor aqui que é o tempo? É impossível. Vamos pensar, vamos colocar a fórmula de montante, ok? Só que agora eu sei que o montante é o triplo do capital, então eu vou trocar M por 3C, ok? Ó, M será 3C, C, o I eu não sei e aqui o tempo 8. Observe que tem C aqui e C aqui. Como aqui é um produto e aqui também é um produto, podemos simplificar esse C, ok? Com esse C aqui. Portanto, vai ficar apenas o 3 e o parênteses. Veja que esse 1 aqui posso inverter o lado, ficará 3 menos 1. 3 menos 1 será 2. E já podemos dividir por 8. Neste caso, encontraremos 0,25. Ok? Portanto, 25% ao mês é a taxa da aplicação que triplicou, né, o capital.